Olá a todos! Bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo, vou mostrar a vocês como costurar calças de homem, senhora e criança em casa. Este é um projeto relativamente simples, mas requer alguma paciência e atenção aos detalhes. Vou guiá-lo por todas as etapas do processo, desde o corte do tecido até a costura final. Também vou dar algumas dicas e truques para ajudá-lo a obter os melhores resultados. Então, se você está pronto para aprender a costurar suas próprias calças, junte-se a mim neste vídeo. Primeiro, vamos falar sobre como corrigir a costura central das suas calças. Se as suas calças estão muito largas na cintura, você pode simplesmente costurar a costura central para torná-las mais justas. Para fazer isso, você precisará virar as calças do avesso e costurar a costura central a partir da parte inferior até a cintura. Você pode usar uma máquina de costura ou costurar à mão. Se você estiver usando uma máquina de costura, use um ponto reto e um comprimento de ponto curto. Se você estiver costurando à mão, use um ponto de alinhavo. Se você só precisa ajustar as calças nos lados, você pode simplesmente costurar as costuras laterais. Para fazer isso, você precisará virar as calças do avesso e costurar as costuras laterais a partir da parte inferior até a cintura. Você pode usar uma máquina de costura ou costurar à mão. Se você estiver usando uma máquina de costura, use um ponto reto e um comprimento de ponto curto. Se você estiver costurando à mão, use um ponto de alinhavo. Se você precisa ajustar as calças na cintura e nos quadris, você pode usar dardos. Os dardos são pequenas dobras de tecido que são costuradas na cintura e nos quadris para ajustar o tamanho das calças. Para fazer dardos, você precisará virar as calças do avesso e marcar a localização dos dardos com um giz ou caneta. Em seguida, você precisará dobrar o tecido ao longo das linhas marcadas e costurar os dardos. Você pode usar uma máquina de costura ou costurar à mão. Se você estiver usando uma máquina de costura, use um ponto reto e um comprimento de ponto curto. Se você estiver costurando à mão, use um ponto de alinhavo. Se você precisa ajustar as calças na largura, você pode simplesmente costurar as pernas. Para fazer isso, você precisará virar as calças do avesso e costurar as pernas a partir da parte inferior até a cintura. Você pode usar uma máquina de costura ou costurar à mão. Se você estiver usando uma máquina de costura, use um ponto reto e um comprimento de ponto curto. Se você estiver costurando à mão, use um ponto de alinhavo. Antes de começar a costurar, certifique-se de que as calças estejam limpas e passadas. Use um tecido de algodão de boa qualidade para fazer os ajustes. Se você não tiver certeza de como fazer os ajustes, peça ajuda a um alfaiate ou costureira. Seja paciente e cuidadoso ao fazer os ajustes. Experimente as calças várias vezes durante o processo de ajuste para garantir que elas estejam do tamanho certo. Espero que este tutorial tenha ajudado você a aprender como ajustar calças em casa. Com um pouco de prática, você poderá ajustar qualquer calça para que fique perfeita em você. Começamos costurando as laterais das calças. Para isso, alinhe as bordas das pernas, certificando-se de que as costuras internas estejam voltadas uma para a outra. Costure as laterais com um ponto reto, deixando uma margem de costura de cerca de 1,5 cm. Ao costurar as laterais das calças, preste atenção especial à área do gancho. É importante fazer um reforço nessa área para evitar que a costura se rompa com o uso. Para isso, costure alguns pontos para trás no início e no final da costura do gancho. As calças boca de sino são caracterizadas pela sua abertura na parte inferior das pernas. Para criar esse efeito, você precisará cortar um tecido extra na parte inferior das pernas. A quantidade de tecido que você precisará adicionar dependerá do quão larga você quer que a abertura seja. As calças com flechas são caracterizadas pelas pregas que correm ao longo da parte frontal das pernas. Para criar essas pregas, você precisará dobrar o tecido na parte frontal das pernas e costurar as dobras no lugar. A largura das pregas dependerá do seu gosto pessoal. Se as calças que você está costurando forem muito grandes, você pode reduzi-las de tamanho. Para isso, experimente as calças e marque onde você quer que elas sejam ajustadas. Em seguida, retire as calças e costure ao longo das linhas que você marcou. Você pode precisar ajustar o comprimento das calças também. Use um tecido de qualidade para suas calças. Isso garantirá que suas calças sejam duráveis e tenham uma boa aparência. Certifique-se de que suas medidas estejam corretas antes de começar a costurar. Isso ajudará a garantir que suas calças se encaixem bem. Use um ponto reto para costurar suas calças. Isso garantirá que suas costuras sejam fortes e duráveis.
Experimente suas calças conforme você as costura. Isso ajudará você a fazer os ajustes necessários ao longo do caminho. Se você for novo na costura, comece com um par de calças simples. Isso ajudará você a aprender o básico antes de passar para projetos mais complexos. Com essas dicas, você poderá costurar um par de calças que se encaixem perfeitamente e tenham uma ótima aparência.